Pois é, Rosilene, nós temos no ano que vem eleições presidenciais e para 27 governos estaduais, além do parlamento. E essas eleições vão definir certamente rumos para o país. Na campanha, todos debaterão o que fazer com a saúde, com a educação, com a mobilidade, com a segurança pública, e nós teremos, evidentemente, um debate sobre isso. Mas tem um debate que precisa ser feito, que é como funcionam as finanças públicas. Como é que se arrecada o dinheiro? Qual é o sistema tributário que nós discutimos na campanha para a reforma do sistema tributário, e como que essa arrecadação ela é utilizada e quais são os limites para o orçamento público. Eu tenho debatido isso a minha vida inteira, desde o tempo do Sindicato dos Bancários de São Paulo, da Confederação dos Bancários, passando pela minha atividade no governo e no parlamento. E acredito que se a vanguarda do movimento popular, dos sindicatos, das organizações de luta dos trabalhadores, não se apropriarem do conhecimento sobre os mecanismos orçamentários, financeiros e tributários, nós vamos discutir, na verdade, apenas a superfície das decisões políticas do país. O Brasil, assim como outros países, está sempre premido pela condição de ser um país periférico, não ser um país central do capitalismo, apesar das suas enormes potencialidades. E mais, nós temos capacidade intelectual, capacidade de pesquisa para alavancar novas riquezas para que o povo brasileiro possa viver melhor. Mas tudo isso é limitado. Tanto a política social de distribuição de renda, quanto as políticas estratégicas de pesquisa, de tecnologia, tudo isso é limitado pela questão orçamentária. E a questão orçamentária é dependente do quê? Do financiamento do país, não apenas da dívida interna e da dívida externa, mas das atividades produtivas. Existe a dívida pública e existe a dívida do povo, que é a dívida que cada um de nós contrai para comprar uma casa, para comprar um eletrodoméstico, para ter algum tipo de folga financeira, e as empresas brasileiras também contraem dívidas. E tudo isso é mediado pelo sistema financeiro, que é esse que na Constituinte, como diz o Zanetti, manobrou para impedir, desde um processo de verificação das origens da dívida e das formas jurídicas de contratação, até as questões vinculadas à estrutura do sistema financeiro, o artigo 192 da nossa Constituição. Portanto, esse projeto do livro, que já existe, e do filme que está sendo construído, é uma forma de discutir com o conjunto da população, mas principalmente com a vanguarda dos movimentos, que, conhecendo como funciona o sistema financeiro, o sistema tributário, a questão da dívida, o financiamento da dívida, as decisões do Banco Central, tudo isso tem que ser apropriado por aqueles que querem mudar o Brasil, querem mudar radicalmente. Quando eu falo radicalmente, é ir à raiz dos problemas que nós vivemos. É bom lembrar que o golpe de 2016, Rosilene, foi dado exatamente para propiciar maior liberdade para o latifúndio, para a turma do agrotóxico, para os grandes complexos mineradores, mas especialmente para o sistema financeiro. Duas coisas foram aprovadas, que são de interesse dos banqueiros. Essencialmente foram vendidos para a população como se fosse de interesse público, mas são do interesse apenas dos banqueiros e dos rentistas do nosso país. É o teto da dívida, que foi aprovado no governo Temer, que limita o nosso orçamento de todas as políticas sociais, e a autonomia do Banco Central, que é um crime contra a soberania popular, é um crime contra o país. E é curioso você ver que tanto o ministro da Fazenda quanto o presidente do Banco Central não confiam na política econômica do país, pois depositaram suas poupanças, seu patrimônio em offshore, ou seja, empresas de fachada que foram constituídas em paraísos fiscais para pagar menos imposto e para dissimular patrimônio. Ou seja, o tema da dívida externa e interna, o tema do sistema financeiro,
do sistema tributário está diretamente ligado com a possibilidade de ter educação, saúde, mobilidade de qualidade, meio ambiente protegido e, principalmente, o direito, como diria o Lula, de fazer 3 refeições por dia e ter o mínimo de dignidade. Por isso, eu estou nesse projeto e parabenizo, desde já, todos que estão envolvidos, mas especialmente o Hermes Zanetti, que teve a ousadia de escrever um livro que é mais do que um livro. Ele é um libelo contra a escravização do povo brasileiro pelo sistema financeiro internacional e pelo sistema financeiro nacional. Muito bem, Rose. Esse é o livro O Complô à Capa, não é? Nós fizemos esse livro, ele está disponível gratuitamente para ser acessado, para ser lido, estudado, pensado, não é? Sobre informação e conscientização. Eu queria começar agradecendo muito as pessoas que me ajudaram a construir o livro, não é? O professor e cientista político Benício Vieira Schmidt, que é o editor do livro, o Carlos Alves Miller, que me ajudou muito nas pesquisas, não é? Professores da UNB, como Danilo Nolasco, Moisés Balestro, enfim. E a partir do livro, agradecer também o Berzuini, que teve a ideia de propor a elaboração do filme, não é? E o entusiasta de todo esse processo, que é o Jefferson, não é? O Jefferson é o esteio de entusiasmo para que essa caminhada se realize. E, evidentemente, está nisso com toda a sua experiência, toda a sua inteligência e trabalho, não é? O Rui Godinho e o Beto Cassol, que já ouvimos. Dito isso, eu quero também lembrar que muitos dizem que nós fizemos uma Constituição, Rose, com muitos direitos, só direitos, e que não há correspondência de deveres, e que especialmente os direitos que nós colocamos na Constituição não têm como serem contemplados no orçamento. Bom, a luta da elaboração da nova Constituição deve ser muito, muito claramente registrada. Foi a imersão de um grande movimento popular do Brasil. Nós escrevemos na Constituição o que o povo brasileiro disse que era para escrever. E tivemos a coragem e a determinação suficientes para enfrentar o que fosse necessário e escrever a Constituição que atende os interesses do povo. Eu digo, Rose, nós elaboramos a Constituição de 88, um projeto para o Brasil. A Constituição é um projeto para o Brasil. Para o Brasil. No entanto, o que tem ocorrido de lá a esta parte é que a Constituição, em pontos muito importantes, tem sido agredida ao invés de ter sido cumprida. Fala-se por aí, isso que a Constituição determina e tal. A questão é que os direitos que nós escrevemos na Constituição foram estudados a contraparte, o que era possível, de onde viria o dinheiro, os recursos para que aqueles direitos fossem contemplados. Foi pensando neste projeto que nós determinamos aquelas orientações, aquelas diretrizes constitucionais. Muito bem. Ocorre que nós fizemos um projeto para o Brasil. E de lá a esta parte, o mundo construiu um projeto para o Brasil. O mundo construiu um projeto para o Brasil, onde o Brasil está vendendo o estômago e o coração. O estômago através do agronegócio. O Brasil exporta aquilo que falta no prato do povo brasileiro. O Brasil exporta aquilo que arranca do coração da sua terra, fornecendo aos países desenvolvidos, aos países industrializados, os materiais necessários para produzirem aquilo que depois, como produto, nos vendem às vezes até a 100 vezes o preço do material que nós demos a eles para produzir aqueles produtos. Então a primeira grande questão é esta: não adianta dizerem que escrevemos direitos demais, não adianta querer caçar os direitos, só ver de onde é que vai tirar do povo para poder equilibrar o orçamento. Tem que enfrentar os problemas, tem que
cumprir o projeto da Constituição que nós escrevemos. E aí está claro, uma sociedade democrática, republicana, mais harmônica, desenvolvida, igualitária, com equilíbrio. Esta é a proposta que está lá, este é o projeto de país que nós desenhamos. O que ocorreu de lá para cá? E aí é preciso ter claro, dívida pública. A dívida pública do Brasil hoje é de 7 trilhões e 300 bilhões de reais, quando contempladas também aquele depósito que o Banco Central, que chama operações compromissadas. É também uma dívida da nação, é também uma dívida pública. Tudo somado, 7 trilhões e 300 bilhões de reais. E essa dívida amordaça todo o processo de desenvolvimento do Brasil. Esta, então, é a questão que responde a esse problema. Há algum tempo eu fui convidado por um dos grandes luminares do direito mundial hoje, o professor Luigi Ferraioli, para fazer um seminário na Universidade de Roma III. E lá a discussão foi exatamente esta. A Constituição do Brasil é uma Constituição como o gancho que se apoia para uma construção, poder subir e vencer as dificuldades. A Constituição do Brasil é uma caixa de ferramentas para que este projeto que ela propõe seja construído. E palavras do Luigi Ferraioli, a Constituição do Brasil é uma Constituição de terceira geração e uma das melhores do mundo. Exatamente por aquilo que aqui se acusa de excesso de direitos. Então, volto a insistir, nós fizemos uma Constituição com um projeto de equilíbrio, onde o Brasil precisa pensar a usar a potencialidade que tem, através da educação, da ciência, da tecnologia, um Estado que possa apoiar o processo de industrialização, apoiar o processo para que se possa construir uma sociedade mais igualitária, através do emprego e da renda. Esta é a proposta que nós escrevemos. Este é o caminho. Por isso, Rose, eu digo, eu tenho muito orgulho de ter sido um dos constituintes. E o Brasil deve muito ao MUP, Movimento de Unidade Progressista. Deve muito ao povo que nos apoiou. Porque nós escrevemos uma Constituição muito além das forças que contemplávamos dentre os constituintes. Ao ponto em que o próprio PMDB, partido ao qual eu fui eleito à época, que tinha 23 dos 24 governadores, a maioria absoluta da Assembleia Nacional Constituinte, moveu-se em muitos episódios contra os interesses do povo que nos havia dado o mandado escrever um projeto, uma Constituição para um país mais igualitário, mais justo. Eu penso, Rose, que nós estamos vivendo até hoje as consequências desse complô, porque ele é um complô que está ativo, ele está ocorrendo desde aquela época da Constituição. Então eu vou contar um pouco, e vou me alongar um pouco, peço um pouco de paciência para compreenderem e entenderem, porque aqui é que está realmente o cerne de toda a questão. Eu sou autor, como você já disse, do artigo 26, que determina que haja o exame analítico e pericial dos atos e fatos constitutivos do endividamento externo à época, que hoje é um bolo só da dívida pública. Muito bom. Esse projeto nasceu porque eu era diretor da Organização Mundial de Professores e vi o quanto a América Latina estava sofrendo nas mãos do sistema financeiro dos países centrais. Muito bem. Eu entrei com um projeto determinando o seguinte, isso está previsto no regimento da Assembleia. Vamos suspender tudo, vamos fazer a auditoria da dívida, entendido sempre como auditoria, os termos do artigo 26. Eu vou falar só auditoria para ser mais sintético. Muito bem. No dia de apreciar esse requerimento, houve o maior tumulto havido no processo constituinte. Imagina você que o Sarney, presidente da República, mandou um deputado dele, que era o líder do governo na Assembleia, imagina. Né?
chamado Carlos Santana, do PFL à época da Bahia. Muito bem. Quando iniciou a discussão desse processo, era a Comissão de Sistematização presidida pelo senador Afonso Arinos de Melo Franco, do Rio de Janeiro, o mais velho dos constituintes. Esse Carlos Santana se põe na frente e arma um tumulto para impedir a aprovação daquele requerimento. Rose, eu fui tomado de uma cólera santa com tal força que precisaram 4 deputados para me segurar, porque eu só enxergava o gogó do Carlos Santana que eu ia arrancar. De tanta raiva, de tanto ódio que eu fiquei, porque era um compromisso que nós, PMDB, havíamos assumido durante a campanha eleitoral e estávamos traindo o mandato que o povo nos havia dado. Fizeram uma confusão tal, o Afonso Arinos foi arrancado da cadeira e acabou por aí, está nas atas lá, declararam o projeto rejeitado sem votar. Depois nós fomos então, prosseguiu a briga. No dia 4 de outubro de 89, portanto, fez 32 anos anteontem, a nossa Constituição, é preciso dizer, eu não vi ninguém festejar isso. Ontem a nossa Constituição completou 33 anos. Pois bem, no dia 4 de outubro de 89, o senador Nelson Carneiro se apressou em organizar às 11 horas da manhã uma sessão do Congresso para mandar para o arquivo o relatório do insuspeito senador Severo Gomes de São Paulo. Eu armei um banzé, Rose e nossos ouvintes, mas de tal sorte que ele não conseguiu encerrar a sessão. E o pessoal, os companheiros, começaram a chegar no plenário, ele suspendeu a sessão e retomou no final da tarde. Neste dia, e é preciso que quem está nos acompanhando entenda o que é o complô, e aí fique claro. Neste dia aprovamos que seriam declarados nulos os acordos feitos porque assinados por quem não tinha competência para assiná-los. E que isto seria, essa solicitação do Congresso seria feita ao Supremo Tribunal Federal. Seria feita a solicitação ao Poder Executivo para que buscasse o ressarcimento dos juros pagos a mais por conta da tal de cláusula de juros flutuantes, que dava o direito aos credores de dizer quanto cobrariam ao Brasil pelos juros. E seria acionado o Ministério Público Federal para que esse tomasse as providências para responsabilizar quem assinou os contratos em nome do Brasil sem ter competência para isso. Essa competência era do Senado da República, já à época, pela Constituição vigente. Nada disso foi feito. A mesa do Congresso Nacional botou isso na gaveta depois de aprovado. E foi dado mais um ano para que os documentos fossem analisados, para deduzir, evidentemente, da dívida aquilo que não era devido. Digo e repito, nunca pregamos o calote. O que nós queremos é pagar o que se deve, a quem se deve, por que se deve, sabendo onde foi parar o dinheiro. Imagina, 7 trilhões e 300 bilhões de reais de dívida pública, com o povo vivendo na miséria, passando fome? Como pode explicar isso? Você que está em casa nos ouvindo, você está pagando isso. O que foi feito com esse dinheiro? E aí, passou isso, ainda houve uma ou duas comissões parlamentares de inquérito, uma especialmente em 2009 e 2010. Foi detectado um verdadeiro caixão com podridão dentro. Sabe para onde foi esse relatório? Para o arquivo. A OAB Nacional, em 2004, entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal para que o Supremo determinasse ao Congresso que fizesse a auditoria da dívida. Sabe onde é que está isso? Dormindo nos assentos do ministro Barroso. Até hoje, passados 17 anos, o Congresso Nacional não decidiu. Em 2017, quando fizemos o livro, eu entrei com uma ação de amicus curiae no Supremo. Sabe o quê? Até hoje não foi dito sim nem não. Sabe por que o Supremo não decide a ação?
Porque não tem como negar, porque está na Constituição, porque o Supremo deve ser o guardião da Constituição. E aí eu trouxe aqui a Auditoria Cidadã da Dívida. A Auditoria Cidadã da Dívida entrou com uma ação junto à foi distribuída na 14ª Vara da Justiça Federal de Brasília. A Maria Lúcia Fatorelli um dia me ligou e disse: Zanetti, você poderia acompanhar o advogado Diego Cheruli para uma audiência com o juiz a quem está a cargo o julgamento da ação? Falei com muito prazer. Fui levando um livro, entreguei o livro para o juiz e falei: doutor, eu não gostaria que Vossa Excelência desse essa sentença nesse processo antes de ler meu livro. Passado um tempo, a sentença saiu. Está aqui a sentença. Nesta sentença, ele refere o livro, refere aquela sessão tumultuada, criminosa da mesa do Congresso Nacional. E sabe o quê? Ele dá uma determinação numa liminar, condenando o presidente do Congresso Nacional, na época, o Eunício de Oliveira, a pagar R$100 mil por dia, caso ele não fizesse a instalação da comissão para fazer a auditoria. Sabe o que ocorreu? Em menos de 24 horas, essa sentença foi cassada pelo Tribunal Federal da Primeira Região de Brasília. Aí as pessoas me dizem: pois é, Zanetti, já passou tanto tempo. Quanto mais demorar, mais podre vai ficar dentro do caixão da dívida pública. Mais difícil vai ser para dar um rumo para este país. Este país precisa de um Estado forte. Imagine, por exemplo, o Brasil hoje, sem o SUS que aprovamos na Constituição de 88, que com todas as dificuldades é o que temos. Imagina como seria se o Brasil usasse os recursos, emitisse títulos para fazer investimentos produtivos no Brasil. E aí, é preciso que se lembre o outro ato do nosso complô. Aprovamos, e o Berzoini, com muita felicidade, aliás, ele é do ramo, ele referiu o artigo 192. No artigo 192, liderados pelo Fernando Gasparian, escrevemos todo um disciplinamento de como deveria ser o sistema financeiro no Brasil. E limitamos os juros em 12%. O Sarney, no dia 4 de outubro, chamou seu procurador-geral, Saulo Ramos, que depois veio ser ministro da Justiça, e disse: olha, Saulo, você tem que emitir um parecer dizendo que os 12% não vão entrar em vigor amanhã. Que depende de uma lei complementar. Imagine, uma lei complementar mais que a Constituição. Pois o Saulo Ramos escreveu, o Sarney assinou o parecer, e os bancos centrais e os órgãos todos, não é, que tem a ver com este assunto, decidiram. Ou seja, o Sarney valeu mais do que os 600 constituintes haviam escrito na Constituição. O mais curioso é que no dia seguinte, com mão trêmula, o Sarney veio e disse: juro cumprir a Constituição do Brasil. Ele tinha descumprido um dia antes. Só que essa questão dos juros não parou aí. Ela está vigente até hoje, porque nenhum governo, desde a época até hoje, enfrentou esse problema. E a pérola foi feita pelo Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique Cardoso emitiu uma medida provisória que está em vigor até hoje, com a conivência do Congresso Nacional, dizendo o seguinte, e aí estou respondendo, Rose, a sua pergunta. Se você, pessoa física, emprestar um dinheiro
e for além dos limites legais, no caso nós tínhamos definido os 12%, você comete crime de usura, pode até ir para a cadeia. Agora, o que o Fernando Henrique fez, e o Congresso Nacional endossou, e até hoje está em vigor, é o seguinte: se você é uma instituição financeira, você pode cobrar quanto você quiser de juros, que não acontece nada com você. Você está absolvido a priori. E é por isso, Rose, e por essa razão, não é? Que 74% da população brasileira está inadimplente, aliás, está endividado. 64 milhões de brasileiros estão inadimplentes. Aí agora em julho saiu uma lei para ver como é que se faz uma negociação com os super endividados, que são 30 milhões. Pudera, com um assalto desses, só podia dar nisso que tem dado. Só que isto é a miséria do povo. Eu vou dar um exemplo gritante. Eu quero saber em qual país do mundo uma instituição financeira poderia cobrar 1.139,91% de juros ao ano em empréstimo pessoal não consignado. Informação oficial fornecida pelo Banco Central do Brasil e levantada no período de 9 de abril a 15 de abril deste ano. E é esta instituição que financia os grandes programas da Rede Globo, os grandes programas, por exemplo, de quem já foi campeão brasileiro de futebol e está se credenciando, parece, a aspiração de novo, campeão da América e tal, e o povo fica batendo palma, sem saber que atrás disso tem crime. E como pegar esse povo? Como é que a gente faz para a agiotagem... Deixa ele ouvir. Só porque eu fiquei aqui agora assim, mais instigada ainda. Como é que a gente faz para essa agiotagem institucional também ser pega? Não é porque é isso, popularizando aqui, já que o nosso objetivo também é fazer com que isso se torne mais simples, nós estamos falando de agiotagem, né? E se eu for agiota, eu vou ter um tipo de punição. Mas a agiotagem institucional, esta não acontece nada, que é o que o senhor acabou de colocar para nós. Como é que a gente faz para mudar essa relação? Por isso nós estamos fazendo o complô filme. Isso que eu estou dizendo aqui tem que chegar a conhecimento do povo. E o povo tem que, conscientizado, organizar-se, mobilizar-se e pressionar o executivo, o legislativo, o judiciário, o Ministério Público, essas instituições federais até aqui não têm governado para o povo do Brasil. Tem feito um complô de interesses entre eles. E o povo tem que saber disso. E o povo tem que se mobilizar e exigir que, ao eleger as pessoas, estas pessoas têm que ter o compromisso de fazer com que este país rico, este país que tem tudo, não possa continuar convivendo com a exploração, com os grilhões impostos pelo sistema financeiro e pelo capitalismo central, que explora o nosso país. Mas eu estou dando aqui o nome. Quem fez? Quando fez? Por que fez? Vejam, o Sarney, presidente, inviabilizou o artigo 192. Mas não parou aí. O José Serra foi para o Senado e propôs uma emenda à Constituição, tornando hoje o artigo 192 um eunuco político, aliás, um eunuco constitucional. Sabe quem é que estava na mesa do Congresso Nacional, presidindo o Congresso Nacional, quando foi promulgada a emenda constitucional de iniciativa do José Serra? José Sarney. E o povo fica aí fazendo
maracutaia com esta gente. Esta gente tem que ser afastada. O povo tem que saber o nome, é por isso que eu estou aqui. E é preciso dizer, quem for o presidente da República a partir do próximo ano, em eleições livres, democráticas, limpas, como tem sido aqui. E vou aproveitar para dizer que quem se elegeu durante 28 anos como deputado federal, ganhou 58 milhões de votos como presidente. Acusar as eleições não é ético, não é correto, não é bom para o país. Se este aí, ou qualquer um outro que venha a ser presidente a partir das eleições de 22, tem que ter o compromisso de enfrentar estes problemas. O Congresso Nacional, sejam senadores, sejam deputados, tem que parar de ter pruridos, tem que se libertar dos grilhões, dos dinheiros que os financiam, tem que saber que está sendo lá pago com o salário do povo. É isto que é preciso ser compreendido. E é isto que o complô indica. Há um complô que mantém o Brasil na miséria, um país rico onde vive um povo pobre. É preciso que o governo federal use os recursos que pode oferir por esse processo todo para induzir o desenvolvimento nacional, para apoiar a educação, a ciência e a tecnologia, a serviço dos interesses do povo que o elegeu. E uma última coisa que eu gostaria de colocar. A pergunta seria, é possível regular o preço do dinheiro, dos juros? Eu tenho feito palestras e as pessoas, lá pelas tantas, eles não diziam, mas ficava entendido nas entrelinhas. Imagina, o Zanetti deve estar louco. Como é que vai se fazer regulação de juros? O juro tem preço, o dinheiro tem preço. E olhem o que está, para a alegria deste homem, deste cidadão de 78 anos, viveu o suficiente. E eu sou de Veranópolis. Veranópolis é a terceira terra mais longeva do mundo. Peço a Deus que me dê muita saúde ainda e vida para continuar incomodando isso, porque eu acredito nisso. O Cassol disse, e eu repito, a única luta que se perde é a luta que se abandona. Olhem o que ocorreu. Resolução número 4.765, de 27 de outubro de 2019, com vigência a partir de 6 de janeiro de 2020. Portanto, o atual presidente do Banco Central com o atual presidente da República limita em 8% ao mês os juros do cheque especial. Bom, 8% ao mês é uma excrescência, é um atentado, é um crime. Mas o princípio é o princípio de que é possível regular, dito pelo presidente do Banco Central. Que, aliás, é preciso ser dito, o Banco Central nunca foi autônomo. O Banco Central nunca foi autônomo. Haja visto, por exemplo, que o Henrique Meirelles, eleito com uma carrada de votos em Goiás, renunciou ao mandato de eleito pelo PSDB para assumir, a convite do meu amigo Lula, a presidência do Banco Central. Ele vinha de um grande banco internacional. Então é preciso que o Banco Central seja autônomo a serviço dos interesses do povo brasileiro e não do capital financeiro. Eu queria me desculpar um pouco, porque ponham-se no meu lugar. Há mais de 30 anos, eu estou tendo hoje esta extraordinária oportunidade. E eu quero agradecer muito isto ao Berzoini, que deu a sugestão. E dizer ao Berzoini, já conversamos sobre isso, e ele concorda com isto, seja quem for o presidente da República no próximo ano, tem que ter compromisso com esses pontos, tem que ter compromisso com o povo. Não é só de discurso, mas é o enfrentamento
desse verdadeiro assalto aos interesses nacionais. O povo me diz, pô, Zanetti, mas isso é um problema do governo? Não, é um problema de cada um de nós, porque o governo faz isso com o nosso dinheiro, com o dinheiro dos impostos. E aí diz, não tem dinheiro para educação, não tem dinheiro para saúde, não tem dinheiro para o saneamento básico, não tem dinheiro para transporte, não tem dinheiro para nada, o governo está quebrado. Mentira! Mentira! Mesmo agora, durante a pandemia, e o presidente da CNE disse isso, os banqueiros estão enriquecendo mais. Dívida podre que não chega ao povo que paga a conta, essa é a questão. E o direito à informação que eu defendo é o mais elementar direito democrático, que é o direito à informação. O povo não quer dar calote, nós queremos saber, de novo repetindo, da onde vem o dinheiro, quem emprestou, a que juros, quanto, para onde foi o dinheiro, o que foi feito, quais são os benefícios do povo que está pagando a conta. O professor que fez uma resenha importante, o professor da UNB, que eu já referi, não é? O professor Moisés Balestro, escreveu uma longa resenha que foi publicada na íntegra no jornal Zero Hora, lá da minha terra, de Porto Alegre. Eles só mudaram o título. O Moisés escreveu o fio de Ariadne da dívida pública. A Zero Hora fez um outro título dizendo um tabu chamado dívida pública. É um tabu porque ninguém quer discutir, mas ninguém quer discutir porque não há um entendimento que é o povo que está pagando a conta. Auditar, então, nem se fala, né? Ora, só que eu repito e advirto, quanto mais esperar, dentro desse caixão, mais cheiro podre vai sair de lá de dentro. Vai chegar um dia em que o povo vai cansar, com razão. Um povo que paga uma conta que não é dele, cujos benefícios não vêm ao seu encontro. Vou encerrar, já falei bastante. Vou encerrar dizendo o seguinte, eu aprendi isso lá na minha juventude. Pior dos que nos compram são os que nos vendem. O Brasil está sendo vendido, o povo do Brasil está sendo vendido. Isso tem que parar. Basta!